Culto 8, impressões. Gente, com certeza essa é a forma como o Senhor mais fala conosco, o tempo inteiro. Mas eu escolhi uma história do Velho Testamento, você acredita nisso? Por que eu escolhi essa história? Porque enquanto eu estava lendo a história de Esther, eu percebi em um trechinho lá que Mordecai fala assim para Esther. Deixa eu só pegar aqui o versículo certinho, senão eu vou falar errado. Ele fala assim para Esther: talvez seja por isso que você foi ser rainha num tempo como esse. Está em Esther 4, acho. 14, se eu não me engano. Esther 4, 14. Quem sabe Deus colocou como rainha para esse momento. Existia uma clareza nisso? Não. Existia uma impressão, um sentimento, uma vontade de algo, o achar que você sabe algo, mas é algo com mais certeza do que o seu achismo. Como assim? Deixa eu tentar pensar uma coisa bem clara para você. Você olhar para alguém e você sentir que ela não está bem, mesmo que na aparência ela se sente bem. Você olha, ela está normal, mas você sente que ela não está bem. E aí, quando você fala, posso orar por você? A pessoa começa a chorar e você vê que a pessoa não estava bem mesmo. Isso é uma impressão. Aconteceu com Paulo. Lá no culto 4 a gente falou, ele teve uma impressão de não ir para um lugar e de ir para outro. Aconteceu com Pedro, uma impressão em que o Senhor falou, vai. Né? Então aconteceu com muitos homens da Bíblia e é o que mais acontece com a gente o tempo inteiro. Nós não temos uma visão, nós não temos uma palavra, mas nós temos uma impressão espiritual. Algo que parece que é aquilo, mas a gente não tem certeza, entende? E realmente é o que mais acontece, é o que, sem dúvida, acontece o tempo todo. E a gente precisa aprender a ser guiado pelo Espírito dessa forma. Por quê? Porque eu posso trazer para vocês, e gente, o material escrito está sempre levando para isso, que é o Espírito não se contradiz, então vai ter a ver com a palavra de Deus, vai ter a ver com aquilo que o Senhor pediu para a gente fazer, libertar os cativos, curar, é, trazer alegria para o povo, mostrar o amor de Deus, sempre vai ter a ver com aquilo que a palavra de Deus pediu para a gente fazer. Mas eu quero ter um pouquinho de prática para você, para ficar um pouco mais fácil. Por exemplo, se você chegou no culto e você sentiu a impressão, ou você se sentiu impelido a, com vontade, muita vontade de falar sobre algo, é o Senhor, entende? Se você chegou no culto, ou você está passando em algum lugar, e você sentiu vontade de dar algo para alguém, com certeza é o Senhor. Porque o diabo não quer que você dê, e nós, por natureza, somos egoístas. Então a gente não daria. É o Senhor. Mas são impressões. E essa impressão aconteceu com Esther. Mordecai era um homem de Deus. E ali, quando o Naamã ele está então prendendo o povo de Deus, assassinando o povo de Deus, Mordecai vai até Esther e fala: talvez você tenha sido posta como rainha para um tempo como esse. Exatamente por causa disso que você está aí. Creio eu que Esther realmente entendeu que isso era da parte de Deus, porque ela se sentiu impelida a agir. Ela jejuou, orou e falou com o rei. Essa é uma história que a gente pouco conta. E quando a gente conta, a gente traz a Esther pelo povo, a gente traz a importância da intercessão. Mas a intercessão aqui só foi feita por um sentimento. Ela não tinha uma palavra de Deus, ela tinha um sentimento. Ela não tinha uma ordem clara do Senhor, ela tinha um sentimento de que ela estava naquele lugar para aquilo. Quantas vezes o Senhor te colocou em lugares específicos para que você tivesse sim sentimentos e fosse impelido pelo Espírito a fazer algo pelas pessoas que estão à sua volta, mas você não fez.
Quantas pessoas você sentiu impelido a proteger e você não protegeu? Quantas pessoas você sentiu, quer ver uma coisa que sempre, sempre, sempre acontece? Você já sentiu vontade de adotar uma criança? E aí você logo pensou assim, não, isso não é para mim, não é do Senhor para minha vida. Tem certeza? Porque a Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. Então o Espírito, ele nos impele a fazer muitas coisas através dos sentimentos, das impressões. É o você sentir algo e agir. Quando você começa a agir nas coisas, mesmo no sussurro do Senhor, quando você aprende a ficar quieto, você aprende a perguntar para Ele o que fazer antes de fazer, você começa a sentir algo bem diferente quando é o Senhor. Você tem uma certeza, porque você aprende a ouvir a sua voz, mesmo quando é só uma impressão. Você aprende a ouvir a voz de Deus, mesmo quando é só um sussurro. E você aprende que quando é só um sussurro, mesmo quando é só um sussurro, você precisa obedecer. E quanto mais você obedece, mais você entende a voz do Senhor, que você vê o que Ele queria fazer, você entende a voz do Senhor, e mais você obedece, mais você escuta, mais você está com o Senhor. Sempre é assim. Por isso, primeiro para você, querido missionário, não barre o que o Senhor tem colocado na tua mente. Não barre o que o Senhor tem colocado no teu coração. Para de colocar empecilho naquilo que o Senhor tem te dito para você fazer. Às vezes é só orar por uma criança. Às vezes é orar por uma família. Às vezes é orar por pela igreja, pelos pastores. Não barre. As crianças, elas vivem isso com muito mais facilidade do que nós, porque elas não barram. Elas aprendem a entender o discernimento, o sentimento do Senhor, porque elas não barram. Elas vão e obedecem. E nesse culto, o que a gente quer ensinar para as crianças é que elas podem e devem ser guiadas pelo Espírito Santo. A oração delas pode ser guiada pelo Espírito Santo. O que elas fazem pode ser guiado pelo Espírito Santo. O dia que você acordar e em tudo que você fizer, você tiver que primeiro perguntar: Espírito Santo, o que eu faço agora? Você vai ver que é muito mais fácil viver seus dias de acordo com como o Senhor quer e não como tu queres. Mas para isso, você precisa aprender que o Senhor, o Espírito Santo, ele te guia através de impressões o tempo inteiro. O tempo inteiro é o tempo inteiro mesmo, tá, gente? Jó vai falar: o Senhor fala com o seu povo o tempo todo, mas eles não escutam. Deixa de ser teimoso. Tenha fé no Senhor. Fale com Ele. Aprenda a ouvir a sua voz, mesmo quando for um sussurro suave. Amém? Momento lúdico, gente. Momento lúdico, nós temos o rei. Nós temos a Esté. Nós temos o cetro real e o trono. Uma coisa muito legal de você ensinar para sua criança nesse culto é a reverência e o silêncio diante de Deus. Então você pode introduzir isso, fazendo com que as crianças fiquem realmente em silêncio, ajoelhadas diante do Senhor, esperando o momento de falar ou esperando uma resposta do Senhor. Porque Esther fez exatamente isso e ela só. Eu tenho a impressão de que meu coisa desligou. Não, desligou não. E ela só ouviu a voz ali, né, do rei, pedindo a ordem para ela que ela falasse o que ela queria, depois que ela ficou em joelho e esperou que o cetro fosse estendido para ela. Entende? Então isso é uma coisa bem interessante de você ensinar durante o louvor, durante esse momento lúdico, para que a criança comece a ter mais reverência pela presença do Senhor. Porque sim, ele é nosso melhor amigo, mas ele também é o Rei dos Reis. E ele merece reverência. Então você vai lá ler o texto bíblico, depois você reconta a história como você quiser. Primeira opção é essa.
E aí eu coloquei um extra, gente, para que você possa falar para a criança. A Esther foi principalmente para os maiores. Esther foi falar com o rei. Mas como que ela se sentiu? Ela tinha que fazer um pedido, né? Ela teve uma grande ideia. Será que ela não estava com medo? E aqui é uma pombinha que eu não sei por que ficou assim. Ela saiu toda em branco, mas eu coloquei contorno nela. Vou dar uma olhada, acho que foi só com o meu mesmo. Então, você vai trazendo para ela, para que as crianças escolham o que mais combinou, ou corta, né? Para que as crianças coloquem em ordem os sentimentos, aquilo que a Esther pensou, aquilo que a Esther sentiu, né? E como ela foi guiada por Deus através dos sentimentos, dos pensamentos dela nessa história. Como que eu faria? Esther soube que todo mundo ia morrer, já ficou com grande medo. Porém, o Espírito de Deus já tinha um plano. Aí tá aqui a pombinha, gente, mas é que ela ficou branca, não sei porquê. Tá só o biquinho, olha isso. E quando Mordecai falou com Esther, ela teve uma impressão do Senhor que veio em formato de ideia para ela. Ela foi impelida a algo, um sentimento de fazer algo. Que foi pedir para o rei para que ela orou e jejuou por um tempo. Depois ela foi pedir para o rei para que o rei cuidasse do seu povo e o rei ouviu a sua oração. Esse tipo de história, gente, é só com criança mais velha, tá? 9 a 12 anos, aí 8 já entende. Se não, prefira esses, principalmente com os pequenininhos. Para eles é necessário algo mais visual. Depois eu coloquei uma dinâmica de paz e dúvida, que você pode ir falando coisas do dia a dia das crianças e pedir para que eles levantem a mão, se é vermelho ou se é verde. Porque as coisas que são do Senhor, elas sempre nos darão paz. Como? Cuidar de alguém, ouvir, ou orar por alguém doente, ou dar um brinquedo para alguém. E as coisas que não são do Senhor, elas não vão nos deixar tranquilos. Então, seria uma opção de dinâmica. E o terceiro é com objetos e com atividades diferentes, né? Tipo, pegando objetos e contando através de encenação. Amém? Pregação, então. Na pregação, você vai relembrar a palavra bíblica, né? Depois, você vai recontar a história mais uma vez, né? Mostrar para essas crianças que foi uma impressão que Esther teve. Depois, você vai lembrar de outros exemplos bíblicos, como Neemias, Paulo, Pedro, e começa a trazer, por exemplo, do dia a dia. Você já sentiu vontade de orar por alguém? Você já teve um pensamento mais alto, com vontade de ajudar um amigo? Ou com vontade de não fazer, você fez algo errado e dentro de você é como se sentisse que você fez algo errado, que você não podia fazer aquilo? Isso é uma impressão do Senhor. E a impressão que vem do Senhor, ela sempre vai combinar com a Bíblia, vai trazer paz, mesmo se você tiver com medo de fazer algo, você vai estar com a paz no fundo do coração. E a impressão do Senhor, ela não é algo que vem agora e foge. Vai continuar no seu coração, mesmo que você demore mais tempo para fazer. No dia a dia, Deus pode falar com você quando você está na escola, na igreja, quando você fazer algo errado, quando você sente um peso no coração. Então, quando você ora, lê a Bíblia e obedece, você aprende a escutar a Deus e tudo começa com uma impressão. Algo tão simples que, assim como Esther teve só uma impressão e salvou o povo inteiro, todo o povo não morreu, porque Esther teve uma impressão, entendeu que era do Senhor e seguiu com o plano. Então preste atenção naquilo que o Senhor está te falando, vai que Ele queira salvar uma nação. Aí eu conheço o entender o reino, você relembra a criança que o Senhor fala com ela através de impressões e traz exemplos do seu dia a dia. Manifestar o reino, você vai levar essa criança a viver isso na prática. Como assim? Faz com que as crianças fiquem um tempo em silêncio. E aí pede para que elas compartilhem aquilo que elas sentiram, aquilo que elas pensaram. E se for algo para fazer, como orar para alguém que está triste, perguntar se alguém precisa de ajuda, pedir perdão, liberar perdão, escrever um versículo, dar um brinquedo, ficar em silêncio,
Então, pede para que essas crianças, elas façam isso nesse momento, que é o manifestar e liberar o reino, certo? E por fim, a gente ora com as crianças no final, como o liberar o reino realmente, trazendo com que elas tenham coragem, ousadia e também clareza naquilo que o Senhor quer que elas façam. Porque elas são ali um mensageiro do Senhor. Toda vez que elas obedecem esse sentimento do Senhor, elas estão agindo como mensageiro do Senhor para mostrar o amor de Deus para aqueles que ainda não sentem o que sentem e precisam naquele momento. Certo? Diferenças para o culto 3 a 5 anos. Claro que vai ser mais simples, você não vai citar mais exemplos. E aí a gente tem o versículo e a coroa como atividade também como para decorar o versículo. E aí você pode usar até para contar história essa coroa. Tem várias opções diferentes para você contar a história com a coroa. E aí, gente, vocês podem, minha dica, né? É que você use glitter, porque criança pequena ama glitter ou pedrinhas, alguma coisa para colar. Leve cortado, deixa essa criança decorar essa coroa. Tem a opção também de você pegar uma outra coroa, mas em preto e branco, para que as crianças pintem. A gente mandou coloridinho dessa vez para ficar mais bonitinho, até porque essa coroa é muito bonita. E todo o resto, conhecer, entender, manifestar e liberar o reino, continua igual para todas as idades. Por isso, mesmo com os pequenininhos, não esqueçam de orar sobre eles em todos os cultos, para que eles possam ter mais clareza da voz de Deus, para que eles possam ter coragem, ousadia, que seja realmente um tempo onde as crianças estão crescendo dia a dia no Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, que a gente possa ser sensível à Tua voz, que a gente possa ter impressões espirituais que mostrem quem Tu és, que a gente tenha coragem, Senhor, de fazer aquilo que Tu está nos falando para que as pessoas vejam quem Tu és, que o nosso caráter seja refletido, Senhor, naquilo que Tu és, que as impressões, a forma como o Senhor nos guia, sempre nos relembrem, Pai, que a gente faz isso para que todos Te conheçam. Então, Senhor, nos dá coragem e ousadia para que a gente faça aquilo que Tu queres que a gente faça nesse culto com as crianças. Em nome de Jesus. Amém? Bem, queridos, nos vemos na próxima e última aula desse módulo.